Uma brasileira nascida em 14 de fevereiro de 1947, chamada Najwa Diba, é um nome importante a ser lembrado na história de missões mundiais. Ela foi descendente de libaneses de origem cristã. Ela cresceu no interior de São Paulo. E desde cedo ela compreendia que desejava Jesus como seu Salvador. Porém, apenas em 1978 teve seu encontro com Cristo. A Najwa relatava que seu chamado missionário foi na mesma data da sua conversão, mesmo sem saber ao certo como seria. O dia da confirmação e direcionamento ocorreu apenas um ano após a sua conversão, em 1979. Foi durante sua participação em um acampamento da Igreja Cristo Salva, a qual frequentava na cidade de São Paulo, que ela recebeu o chamado. Um chamado específico para a Albânia. Esse evento era organizado durante os dias de carnaval, pelo saudoso tio Cássio e sua esposa Noeli. O seu chamado para a Albânia foi surpreendente, pois Najwa não conhecia esse país, precisou buscar no mapa para saber onde se encontrava, e além disso, nos anos 80, o país vivia sob o domínio comunista, né? E ser missionário ali era considerado um desafio impossível. Por isso, seu chamado foi sempre muito contestado. Segundo ela, na época aquilo parecia impossível, mas de todo o meu coração eu acreditei naquele chamado. As notícias sobre o avanço do evangelho na Albânia não eram nem um pouco animadoras. Mas eu tinha uma forte convicção de que um dia iria morar e trabalhar naquele país. Bom, com toda a sua determinação, a missionária iniciou sua trajetória fazendo os cursos de teologia e de missiologia na missão Antioquia, onde finalizou em 1984. Em janeiro de 1985 foi para a Inglaterra, onde recebeu treinamento linguístico e ministerial por 2 anos. Nesse momento, Najwa desejava poder estar na Albânia, né, de qualquer maneira, porém ainda precisou passar aproximadamente 4 anos em Kosovo. Bom, na época, Kosovo era uma província da Iugoslávia, que faz fronteira com o país albanês. Esse foi um tempo de muita oração, aprendizado da língua local, e durante esse período ela esteve algumas vezes na Albânia como turista, oportunidades em que escapava do roteiro oficial e sempre tentava falar de Jesus para as pessoas que encontrava. Em uma dessas viagens turista, em 1991, exatamente no dia 15 de abril, ele entrou na Albânia de forma milagrosa, permaneceu mesmo quando as fronteiras estavam fechadas para o mundo. Dessa forma, Najwa Diba já estava dentro do país quando ocorreu a queda do comunismo, tornando-se a primeira missionária a ter entrado na Albânia com a sua reabertura. A história de como foi possível o impossível é ainda mais emocionante quando relatada nas palavras da própria missionária, quando ela diz: em uma das viagens como turista, quando entrei no quarto para pegar minha mala, a camareira já estava preparando o quarto para o próximo hóspede. Pedi a ela se podia deitar-me só por 2 minutos, ao que ela prontamente atendeu. Nesse momento, ouvi uma voz suave em meu coração dizendo: fale de mim para ela. A camareira olhou-me com surpresa e perguntou: você acredita em Deus? Respondi que sim, e continuei a conversa lhe perguntando se ela também acreditava. Ela então me falou: acredito sim, mas não conheço. Tenho até um livro em casa que fala dele, mas não sei ler, pois é em árabe. Só o coloco embaixo do travesseiro. Logo percebi que ela era muçulmana. Aquela era minha chance. Perguntei-lhe se ela gostaria de conhecer o Deus que eu conhecia. Ela concordou e assim resolvi que falaria rapidamente alguma coisa sobre Jesus. Em poucos minutos, expliquei a ela o plano de salvação
ensinei-lhe um cântico e orei. Quando nos despedimos, senti o desejo de deixar com ela uma porção das escrituras que trazíamos conosco, de forma clandestina. Assim que pude entregar a ela o pequeno exemplar do Evangelho de João, também trocamos nossos endereços. Pronto, pensei. Missão cumprida. Entrei no ônibus, ainda admirada com tudo que havia acontecido, e orei para que a semente plantada naquele coração florescesse. Voltei para Kosovo, mas o que eu realmente queria, o que eu realmente desejava, era poder ficar de vez na Albânia. Meu contato no país seria aquela camareira, com quem eu havia compartilhado o Evangelho. Tudo foi arranjado e eu voltei à Albânia e em 15 de abril de 1991. Lá chegando, fui ao mesmo hotel para encontrar a camareira. Mas, para minha surpresa, ela não estava lá. Estava de férias. Então não havia como localizá-la. Sem levantar suspeita. Bom, sem saber como deveria agir, cumpri o roteiro turístico, orando para que de alguma forma eu pudesse ficar. Mas a semana passou, e passou muito rapidamente, e nada aconteceu. Agora eu já estava de malas prontas, outra vez, preparada para partir, mas triste porque meu plano não havia dado certo. Foi nesse momento que vi uma mulher entrando no hotel e vindo em minha direção. Era ela, a camareira. Ela contou-me que de uma maneira sobrenatural, o Senhor, naquele dia, havia direcionado para que ela voltasse ao hotel para me encontrar. Ela tinha vindo em obediência à palavra do Senhor. Bom, dessa maneira eu finalmente consegui ficar na Albânia, como havia sonhado. Bom, logo depois as fronteiras foram abertas e eu já estava lá. Em outubro de 1991, Najwa iniciou a Igreja Evangélica Emanuel de Tirana, a primeira na Albânia após a reabertura para o Evangelho, junto com John Canrude. Depois foram plantadas outras duas igrejas, uma em Camés, em 1993, e Valias, em 1997. Surgiram grandes dificuldades no país após a queda do regime comunista e, nesse momento, os cristãos de vários locais do mundo que já oravam pela Albânia há muito tempo começaram a se reunir para mandar ajuda social e espiritual para os albaneses. A organização Portas Abertas auxiliou nessa fase a elaboração da primeira Bíblia em albanês. A partida de Najwa Diba para o Lar Celestial ocorreu em 31 de outubro de 2020. O seu exemplo, dedicação e missões ficou marcado na nação albanesa. Como um legado, houve uma honrosa cerimônia fúnebre no dia 1º de novembro de 2020, na própria Albânia, onde seu coração ficou plantado. A vida dela deixou muitas lições, entregando-se sem reservas ao Senhor e abrindo o caminho para que missionários de diversas partes do mundo pudessem hoje encontrar uma igreja crescente na Albânia. Essa foi mais uma biografia de um missionário. Fique ligado no nosso canal Por Amor à Tua Palavra, que toda semana você vai conhecer um pouco mais da biografia desses homens e dessas mulheres que se lançaram na obra missionária. Esse é o programa Momento Missionário. Eu sou a professora Adriana e te espero na próxima semana. Deus te abençoe e até já.